bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 1º de novembro de 2024, falaremos sobre a sequência da história EMS e Pera. Também vamos falar sobre o crescimento da Temu no Brasil. Depois a gente vai falar um pouco sobre problemas e crises com a redução da demanda e o aumento dos custos da Volkswagen e também a bactéria no quarteirão, crise no McDonald's. Por fim, na nossa discussão do BTC Journal de hoje, a gente vai falar sobre CEOs influenciadores, a pressão exercida, os benefícios e os cuidados. E para discutir esse tema aqui com a gente, estou com nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você estiver nos escutando ou nos assistindo. É um prazer tê-los aqui. E, Habib, finalmente consegui voltar a essa agenda aqui. No final do ano, a malha aérea do Brasil e do mundo muda, né? Dado as férias. E aí, os meus voos mudaram todos os horários. Eu tive que realocar aqui as minhas viagens, mas deu tudo certo. É um prazer estar aqui. Bastante notícia interessante para a gente comentar no dia de hoje. Muito obrigado, de novo, de volta. Bem-vindo, Yuri, e participe mais aqui que o pessoal sente falta, os alunos, eles vêm falar comigo, cadê o Yuri? Enfim, o Yuri tá aqui, hein, pessoal? Aproveitem para acompanhar o episódio até o final. E com a gente também, nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Fala, Habib, fala, Yuri. Olá, ouvintes, espectadores. Prazer estar aqui com vocês em pleno dia chuvoso aqui em Floripa. Floripa tá chorando aí, se preparando pro verão, o tempo que muda o tempo todo. E, Habib, como você falou, cara, 1º de novembro, hein? Já passou mais de 80% do ano, cara. Piscou é Natal. Acabando esse 2024, hein? Tá acabando, hein, Gui? E é mês tanto de colocar as luzinhas na árvore de Natal, dar uma enfeitada na casa, isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu vou ter que me recuperar tanto do meu torcicolo como da minha rinite, caso vocês tenham percebido aí no anasalamento da minha voz. De qualquer maneira, tem uma outra coisa que é mais importante ainda em novembro, viu, Gui? Que é a BTC November. A gente tá com duas promoções para você se desenvolver junto com a gente agora para novembro, beleza? E é o seguinte, presta bastante atenção, porque é para você fechar isso já, beleza? Essa é a chance que você tem de entrar nos nossos cursos com um valor bastante reduzido, aproveitando a grande promoção de BTC November. A primeira delas é em relação ao General Business Program, nosso curso voltado para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, que está se formando na faculdade, recém-formado, recém-formada, e quer alavancar sua carreira em áreas de consultoria, mercado financeiro, é, indústrias, trainees, startups, com muito conteúdo de estratégia, finanças, negociação, comunicação, marketing, business modeling, valuation, dentre vários outros temas, em um programa de um semestre de duração, com aulas ao vivo, virtuais ou presenciais, dependendo da turma que você escolher. E durante o mês de novembro, você vai ter um cupom especial de R$ 300 de desconto para poder se inscrever no curso e vai ganhar, ainda por cima, o nosso Business Interview Prep, que é o nosso curso online preparatório para processos seletivos, onde você vai aprender bastante sobre todas as áreas do mercado de trabalho, como se preparar para entrevistas, como responder perguntas difíceis, como resolver business cases, como preparar sua história numa entrevista, como fazer apresentação pessoal, tudo focado para entrevistas. E você tem que entrar nisso já, por quê? Porque os processos seletivos eles estão rodando e você tem que aproveitar essa chance. E o segundo é para você que quer focar nessa preparação de processos seletivos, o Business Interview Prep, só ele tá a um valor módico.
pessoal, módico. R$ 9,90 o mês inteiro, R$ 9,90. Beleza? Para você entrar e se preparar com tudo para os principais processos seletivos. Para você aproveitar a chance, então, na descrição aqui do vídeo, você vai ver os links e tudo para você poder aproveitar esta campanha. Beleza? Bom, vamos lá para as notícias, pessoal. A gente tem algumas coisas aqui para comentar. Eu vou começar com uma notícia do Neofeed. Na proposta de fusão entre EMS e Ipera, tudo dentro do script. Aqui eu tenho que passar uma informação para vocês, porque eu fiquei muito chateado semana passada, pessoal, porque o Gui e eu gravamos o episódio na quarta-feira, o episódio sai ao ar toda sexta-feira, e na quinta a gente teve uma novidade em relação a essa negociação que é importante a gente atualizar. Infelizmente, a notícia na sexta-feira veio com algum delay, né? Mas faz parte, a gente grava no dia que dá e a gente coloca ao ar na sexta-feira. Agora a gente atualiza para vocês, agora com as informações fresquinhas, no caso da quarta-feira, né, que a gente está gravando aqui também. Gui, vamos lá, atualiza a gente dessa negociação que parece que parou, mas não parou tanto assim, enfim, explica pra gente. Vamos lá, pessoal. Então, mais um capítulo aí na história da proposta de aquisição da Ipera pela EMS, né? A proposta foi recebida pela Ipera sem muito ânimo, mesmo ela tendo um impacto positivo ali no preço das ações, né? E não é difícil imaginar o porquê, né? Quando eu comentei sobre a junção de duas empresas, a gente falou sobre as famosas sinergias, né? E a sinergia que está sempre presente é a de custos, que é o passar o facão, né? Acaba envolvendo o enxugamento das empresas combinadas. Esse enxugamento, na maior parte das vezes, vai estar mais concentrado na empresa que está sendo adquirida, na empresa que vai ser minoritária nesse pós-fusão, né? Nessa nova empresa. Ou seja, gestores da adquirida, gestores da Ipera, provavelmente estariam com o seu cargo numa situação não muito confortável, né? E cabe pensar que esses gestores, essas pessoas em posições de liderança aqui na adquirida, né, na Ipera, elas muitas vezes precisam se sentar à mesa de negociação para trazer detalhes da operação, né? CFO, diretor de RH, diretor jurídico, todas essas funções de suporte do negócio acabam sendo enxugadas depois de uma operação de fusão, né? E, obviamente, essas pessoas precisam trazer detalhes do negócio para quem está querendo adquirir entender melhor, né? Quais são os passivos jurídicos, como é que está organizado o financeiro, os prazos, tem algum passivo, não tem, a parte de RH sempre vai olhar processo trabalhista, né? Então, esse pessoal tem uma suspeita bem fundada aí de que o sucesso da negociação pode significar ter que atualizar o LinkedIn, né, que é o ponto que a gente vai falar lá no final do journal. Bom, outro ponto que tende a trazer aversão às propostas não solicitadas é a perda de influência que os acionistas de referência vão ter, né? Quando a gente comentou aqui o caso da Mobile, comprando a Tokstok, a gente viu que a família fundadora da Tokstok, a família do Brulli, foi vocalmente contra a venda, né? E por muito tempo eles foram contra a venda, né? Porque isso acaba significando uma perda de influência no dia a dia do negócio, né? E no caso da Hypera, a gente tem algo muito parecido. O Júnior, que é um dos fundadores da então Hipermarcas, né? Atual Hypera, e principal acionista hoje da empresa, com mais de 21% de todo o capital da Hipermarcas, da Hypera, ele é contra essa fusão e está em campanha para convencer os outros acionistas de que a fusão não é uma boa. Do outro lado, o bilionário e controlador da MS, Carlos Sanches, também está em campanha, conversando com os acionistas agora para vender a ideia, né? Conversando com os acionistas da Hypera para convencê-los de que a fusão é uma boa ideia. Depois do Júnior, os acionistas mais relevantes na Hypera são a Maioren, né, que é uma empresa mexicana, com quase 15% do capital, e a Votorantim, com 5% do capital. Ou seja, o capital ainda está bem pulverizado, eles vão ter que conversar com muita gente antes dessa negociação andar, né? A missão do Júnior não é fácil, né? Porque antes da proposta da AMS, as ações da Hypera estavam acumulando uma queda de mais de 17% nos últimos 12 meses.
movimento que foi levemente estancado, com as ações subindo pouco menos de 2% nos últimos dias após a proposta, né? Ou seja, ainda não está nenhuma maravilha, talvez o mercado ainda não esteja colocando muita fé se o negócio vai sair ou não, mas pelo menos a ação parou de cair e isso parece ser um bom indicativo sobre a proposta, né? Sobre a recepção da proposta pelos investidores. Ponto interessante aqui é que a Hypera não quis nem olhar os números da AMS antes de rejeitar a oferta. Ou seja, isso mostra ou uma forte convicção da gestão da Hypera de que a fusão não faz sentido para eles do ponto de vista estratégico, ou talvez isso mostre que essa é uma decisão mais emocional. O que vocês acham? O pessoal está emocionado ou realmente eles podem ter boas razões para não quererem se tornar a maior farmacêutica do Brasil? Fala, Ô Yuri. Gui, deixa eu responder essa primeiro. Cara, eu vou fugir da sua pergunta aqui, o que eu acho, se estão emocionados ou não, mas para mim isso pode ter algum conflito de interesse. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes tem interesses ocultos nessa operação que a gente não conhece e possivelmente fora desse deal aí, fora desse conjunto de acionistas ou pessoas que sabem de todas as informações, a gente nunca vai saber. Então, tendo participado aqui de grandes e pequenas negociações, é o meu dia a dia, muitas vezes os interesses não estão explícitos na negociação. A gente ensina isso nas nossas aulas de negociação e comunicação empresarial aqui na BTC, e aí na prática as notícias saem dessa forma, saem sem clareza, uma resposta dada à revelia, que a gente entende que está emocionado. Então, no limite, a gente precisa estar praticamente dentro dessas negociações para saber os reais motivos pelos quais declarações como essa são dadas para o mercado ou, eventualmente, para os interessados nesse M&A, Habib. Muito bom. Então, além desses pontos que o Yuri comentou sobre eventuais interesses fora do escopo da negociação, que podem existir, muitas vezes existem, tem outro aspecto, viu, Gui, que os benefícios de uma fusão ou de uma aquisição como essa são bem claros. A gente trabalha isso muito, tanto no GBP como no Strategy and Finance, que é o curso nosso voltado para líderes, empresários e pessoas que tomam decisão do seu dia a dia. Inclusive, o link está aqui na descrição para você quiser acompanhar um pouco mais sobre o curso. A gente fala dos benefícios diversos, a gente fala do ganho de escala, do poder de barganha com fornecedores, poder de barganha com clientes, enfim, a concentração de mercado ela traz uma série de benefícios estratégicos para a companhia, não necessariamente para o consumidor, mas para a companhia, sim. Por outro lado, nem toda fusão e aquisição dá certo, e a gente já viu vários casos de fracasso aqui, ou não necessariamente um grande fracasso, em que a empresa quebre ou tem um grande problema, mas a fusão simplesmente não garante com que aqueles benefícios ocorram. Isso acontece por problemas na economia de escopo, nas sinergias, e Yuri fala muito sobre isso também nas aulas de estratégia, quando aquilo que está lindo no Excel não funciona na prática. E, eventualmente, a gente tem problemas de canibalização de portfólio, problemas operacionais, né? Dificuldade de você criar determinados processos em conjunto com as companhias, e aí você pode ter uma fusão ou uma aquisição mal sucedida. Ou seja, na teoria funciona bem, na prática, esses elementos eu acho que têm que ser estudados. Então, essa cautela eu vejo com bons olhos, né? Mas isso não escapa o fato de que pode haver algum outro interesse envolvido. Vamos seguir para a próxima notícia. Aqui eu vou pegar da Exame. Temu supera Magazine Luiza e AliExpress, com 25 milhões de usuários no Brasil. Yuri, queria que você ajudasse a gente a entender que fenômeno é esse. A empresa acabou de chegar aqui, já passou a Magalu, né? Trajano, família Trajano deve estar bastante irritada com essa situação. Conta um pouquinho pra gente. Pois é, Habib, está incomodando uma galera aí, mas contextualizando, né?
a Temu, ou Temu, confesso que eu nem sei pronunciar esse nome, é o app de compras chinês. Eles apostam em preço baixo. E quem está por trás desse app é o Pinduoduo, que é um fundo chinês aí de 170 bilhões de dólares em Nasdaq, e é a plataforma que tem aproximadamente 900 milhões de usuários. Então, tem um grande de um padrinho aí, tem um grande de um apoiador, né? Bom, essa empresa Pinduoduo, também é outro nome estranho pra caramba, ela cresceu com modelos parecidos com o Groupon, o Peixe Urbano, que existiram aqui no Brasil, infelizmente não existem mais. Com o sucesso deste modelo, eles pivotaram para o modelo de marketplace, que na prática elimina estoque, fica com o fee da transação, elimina ou mitiga custos de warehouse rent, né, custos de ocupação ali. Bom, padrinho grande, quem é a Temu? Hoje está presente em mais de 8 países, dentre eles França, Alemanha, Espanha, Portugal, próprio Brasil recente agora e Estados Unidos. Quais são os diferenciais dessa empresa? Eles trabalham com um conceito que chama Next Gen Manufacturing, que basicamente nada mais é do que ter uma previsibilidade melhor para produzir corretamente, quantidade, qualidade, volume adequado. E reduz o custo de capital na operação de fornecimento de determinado produto. Aqui, o custo de oportunidade do capital aplicado na prática. Economia de escala, menos desperdício, ajuda ali no prazo de entrega para o cliente, NPS melhora. O que ajudou a se tornar um sucesso esse negócio foi a variedade de produtos, a quantidade de SKUs no seu site. No Brasil, ele está aqui desde junho, e de junho a setembro, ele teve mais de 25 milhões de usuários. Aqui já supera, né, a AliExpress e a Magalu. É a terceira maior base de usuários ativos mensais. Perde apenas para o Mercado Livre e para a Shopee. Em falar em Shopee, será que é mais uma Shopee, Habib? Eu estou aqui com essa dúvida, vou acompanhar os movimentos, mas uma empresa que entra num determinado lugar, expande geograficamente tão agressivo quanto eles, eu tenho uma certeza: está queimando caixa. Até quando? Enquanto tiver caixa ou enquanto tiver expectativa de geração de caixa, que é a base aí da nossa curva de aprendizado ou, no limite, guerra de preço. Eu acho ótimo, eu gosto de novos fornecedores, eu gosto dessa guerra de preço, porque nós, clientes, acabamos sendo beneficiados nesse processo todo. Não tem muito o que falar da empresa por enquanto, deixa eu acompanhar os movimentos que ela vai ter aqui no Brasil. Ontem eu não a conhecia, ontem eu baixei o aplicativo e, Habib, fiz a primeira compra. Sabe qual é o detalhe? Quando vai para esse modelo de marketplace, que é um bom modelo, o ponto de atenção é o prazo de entrega dos produtos. O produto que eu comprei ontem está dando 25 dias úteis para entrega. Talvez daqui uns 4 ou 5 episódios eu volte a falar da Temu como cliente aqui, primeira vez cliente. Então, boa sorte aos empreendedores, que deem certo os seus planos, que a execução seja bem feita. Porque um plano ótimo com uma execução média dá ruim. Então, que a execução seja bem feita, Habib. Tomara que seja bem feita. Agora, 25 dias úteis para entrega. Tô achando que você importou um carro pela Temu, mas tudo bem, né? Imagino que deve ser um produto que normalmente teria um prazo de entrega um pouco mais longo. De qualquer maneira, é mais um grande player de e-commerce, marketplace aqui no Brasil, chacoalhando bastante o mercado e colocando mais uma pontinha de preocupação na Magalu e outros players tradicionais que a gente conhece por aqui, né? Então não é só Shopee, Mercado Livre e Amazon que estão fazendo a festa e preocupando muita gente. Agora tem mais um player. Vamos dar sequência? A gente agora vai falar de alguns probleminhas em algumas empresas. E eu vou começar com uma notícia do Valor Econômico.
Volkswagen avalia fechar 3 fábricas na Alemanha para reduzir custos. Olha, as montadoras tradicionais acharam que depois de 2008 a vida seria fácil, mas não esperavam pelo competitivo mercado chinês e pelo desastre de alguns carros elétricos dessas montadoras. A Volkswagen talvez seja o maior exemplo. Aqui no Brasil, ela tem uma operação bem consolidada, um portfólio diversificado que vende bem. Isso falando de mercado de carros a combustão, é claro, né? A tentativa de entrar no elétrico com o ID.4 e a Kombi falharam miseravelmente. A não ser por uma propaganda com uma cantora famosa e extremamente afinada em inteligência artificial. E o outro sinal é a questão do híbrido, que eu nem vejo por aqui no caso da Volkswagen. Aí a gente tem alguns aspectos, né? A Audi, por exemplo, que é do grupo Volkswagen, entrou com veículos elétricos, mas é um nicho bastante pequeno, são carros de luxo, com preços que partem de 600 mil reais. A mesma coisa com a Porsche, ou seja, tem o seu público, mas a demanda é muito baixa, não é representativa no volume. No mundo, no entanto, a companhia está sentindo a pressão, tanto da competição, já existente com outras marcas americanas, europeias e asiáticas, como Ford, Toyota, Hyundai, BMW, dentre outras, como também no mercado de elétricos, com Tesla, BYD e até a própria Ford, que talvez tenha se destoado das tradicionais no mercado de elétricos. Com essa perda de mercado, ela viu a necessidade de reduzir custo. E a reportagem traz o plano da empresa de fechar 3 fábricas na Alemanha com esse objetivo. E não é só isso, um corte salarial de 10% e redução das unidades restantes na Alemanha também estão no papel para serem executadas. Um dos grandes baques foi a queda da demanda na China. Eles entraram com força no mercado chinês e talvez não esperando que a demanda seria suplantada pelas marcas chinesas. E na Europa, a crise econômica e a queda do consumo mostra vendas em 1/5 do nível pré-pandemia. Como a gente fala bastante em estratégia, tanto no GBP como no SFP, em indústria de capital intensivo, a escala é a grande vantagem competitiva. Sem essa escala, fica bem difícil diluir os custos fixos da operação, dificultando a lucratividade. E agora, além disso, vai vir a briga com os sindicatos, que são bem fortes por lá também. Eles alegam que os funcionários que vão pagar pelos erros da diretoria, como uma má entrada no mercado de elétricos e uma política de preços equivocada. Olha só, o grupo Volkswagen recebendo aulas de estratégia do sindicato. São dezenas de milhares de empregos em jogo nesse movimento. Isso seria um reflexo e também um agravamento da crise econômica europeia, que está vendo, né, suas economias estagnarem à medida que a demanda cai e os preços sobem. Isso como resultado tanto da guerra da Ucrânia, como do processo inflacionário e também do desenvolvimento do mercado chinês em produtos de alto valor agregado, que afetam a demanda da empresa na China, mas também alimentam o mercado europeu, prejudicando os resultados das empresas locais. O CEO da marca Volkswagen, ele diz, entre aspas, não somos suficientemente produtivos nas nossas instalações alemãs, fecha aspas. E ele acrescenta falando que os custos das unidades produtivas estão entre 25% e 50% acima do que a empresa gostaria. Enfim, a situação está desafiadora, né? Mas a empresa ainda está na lucratividade, apesar de estar em queda, como a gente observa nos resultados. Eu peguei aqui os resultados divulgados para o primeiro semestre de 2024, finalizando em 30 de junho. A receita líquida no primeiro semestre do grupo foi de 158,8 bi de euros. É bastante dinheiro. Isso representa um aumento de 1,6% em relação ao primeiro semestre de 2023. Só que esse aumento ele foi completamente alicerçado em aumento de preço, porque o volume de praticamente todas as divisões do grupo caíram, falando aqui em venda de veículos. Vamos pegar aqui, ó, venda de veículos no total caiu 2,4%. Tá? Então já mostra que a receita aumentou só por conta do preço mesmo, porque a quantidade de veículos vendidos caiu bastante.
Pegando aqui das marcas core, que são Volkswagen, a Seat e a Skoda, teve um aumento. Foi a única divisão que teve aumento de vendas de veículos, 1,8%. Tímida, mas aumentou. Pegando a divisão de marcas como Audi, Lamborghini, Bentley e Ducati, a queda foi de 17,7%. Na Porsche, 11,1% de queda. E pegando até os caminhões, foi de 4,2% de queda na venda de Scania, MAN, caminhões da Volkswagen e a Navistar. Por fim, os equities que a Volkswagen tem na China caíram em vendas, né, de veículos por lá 6,4%. Isso, né, tudo dificulta, né, bastante a operação por causa daquela vantagem competitiva à escala que a gente comentou, o que trouxe uma redução do lucro operacional em 11,4%, chegando a 10 bi de euros, uma margem de 6,3%, e o lucro líquido caiu 13,8%, fechando em 7,3 bi de euros, com uma margem de 4,6%. Ou seja, ainda lucrativa, no positivo, mas com todos os índices em queda. Isso certamente está preocupando a empresa, que agora vai seguir o caminho de acertar a casa. Vamos ver como que eles vão lidar com a briga com os sindicatos que irá ocorrer e também com o acerto da operação, mas eu acredito que está faltando mais um elemento aqui, que é a remodelagem do portfólio e precificação dos veículos, porque mantendo o portfólio e o preço como está, a China vai passar o rodo, com certeza. Vamos dar sequência, pessoal. Agora mais uma matéria aqui do Neofeed com esse é um problema grave, hein? Olha só. A bactéria que comeu, entre aspas, 14 bilhões de dólares em valor de mercado do McDonald's. Yuri, queria que você comentasse sobre o que aconteceu com o McDonald's para essa queda de valor de mercado e também percepção de marca. Vamos lá, Habib. Falar de gestão de crise é sempre um prazer aqui, né? Então, aqui a bactéria E. coli foi encontrada no lanche Quarteirão. Ela infectou mais de 50 pessoas, é o que apurou a notícia até agora, e uma, infelizmente, faleceu. Bom, crise de imagem, crise financeira, aí, queda das ações, cerca de 7%. Ainda não sabem exatamente o ingrediente que causou tal infecção, sabem apenas que está no quarteirão e desconfiam da cebola. Bom, eu vou sair um pouco da crise McDonald's e vou abranger esse tema de maneira mais holística, mais ampla, né? Como gerir uma crise grande e de tanta visibilidade ou impacto barra consequência? A ação é fatiar os problemas, dividir ele em partes. E aí eu vou selecionar 3. Primeiro, estancar o problema. Aqui o McDonald's deixou de produzir, de comercializar o lanche. Como desconfiam da cebola, tiraram a cebola desse fornecedor dos produtos que fabrica. Segundo, comunicar acertadamente, dar uma resposta aos seus clientes, sem deixar dúvidas, com firmeza, com clareza, objetividade. E não é um problema você comunicar que não tem a solução ou que não sabe o que será feito efetivamente, mas deixar isso claro para o cliente é de suma importância. Terceiro, último e não menos importante, rever e ajustar os processos, avaliar os fornecedores, como funciona no caso de uma indústria alimentícia aqui ou de um varejista de alimentos, a manipulação dos alimentos, mas saindo dos alimentos é ver se o processo está de fato correto. Bom, com essas 3 ações aqui, isso vai ajudar você a organizar. Dentro dessas 3 ações, poderá dividir em mais partes, e eu costumo dizer que é bom dividir em partes que sejam mensuráveis, que você possa ali dar um tique na sua planilha de ações, dividir em várias ações, poder completar cada uma delas, porque no momento desse, tentar fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho uma certeza, vai dar errado. Dividindo, fazendo passo a passo, elencando a prioridade do dia ou do momento, resolva um problema de cada vez. E Yuri, mas e os problemas que eu não consigo resolver?
Você mesmo já falou, eu não consigo resolver. Tenha serenidade para poder lidar com as adversidades. Dentro das adversidades, tem os problemas que são não resolvíveis, não resolvíveis. Eu nem sei se existe essa palavra aqui, mas eu não consigo ter uma ação efetiva sobre alguma parte do meu problema, mas todas as outras você vai resolvendo. Ao passo que você completa esse álbum de figurinhas aí, esses ticks na sua planilha ou no seu dash de ações, você centraliza a sua energia, o seu foco para o que você ainda não conseguiu controlar. Então, boa sorte para gerir crise, não é novidade. Olha só, Habib, acredita aqui que seja, pensando nas últimas 10 ou 15 dias que a gente gravou o BTC Journal, no limite, 9 deles, 90% do tempo, a gente falou de alguma crise, de algum setor, de alguma empresa. Então, vejam, ouvintes, não é incomum. Aprenda a lidar com isso, anote, questione as nossas dicas aqui, nos avise, comente aqui no YouTube, no Spotify, nos mandem mensagem que a gente consegue junto discutir. Nós não somos obrigados a saber todas as respostas, mas discutir e ver as melhores saídas vai nos ajudar a nos expor positivamente perante adversidades que o mercado, o momento ou algum vacilo nos coloque expostos a eles. É isso, Habib. Pois é, Yuri, acho que você destrinchou muito bem um processo fundamental na hora de gerir a crise, que é essa fatiada que você falou. Então, você separar em partes que são solúveis, não, solúveis aí não vai ser, aqui são resolvíveis, então a gente vai manter o seu neologismo, hein, Yuri? Tá tranquilo, né? Mas o que importa é que você consegue separar em partes que podem ter uma ação a respeito. Né? Eu queria só aproveitar que a gente falou aqui do McDonald's especificamente, apesar do Yuri trazer o tema de gestão de crise de forma é, um pouco mais integral. Eu tô lendo um livro muito interessante que eu queria recomendar com os ouvintes, tá? O livro chama Gente Ultraprocessada. Eu peguei o nome aqui do autor, é o Chris Van Tulleken, que é um médico e pesquisador, que ele comenta bastante sobre as pesquisas de um pesquisador brasileiro chamado Carlos Monteiro, que fez uma contribuição que talvez seja uma das contribuições mais importantes da história para a saúde do ser humano, né? Feita por um pesquisador brasileiro. Olha só, pessoal, brasileiro, hein? Então, brasileiros também fazem ciência, viu? Caso alguém aqui não saiba ainda. Mas fica a recomendação do livro, muito bom. Estou terminando, ainda não terminei, mas já gostei bastante. Vamos dar sequência, pessoal? Aqui eu vou falar então sobre a nossa discussão do BTC Journal dessa semana, sempre trazendo aqui na discussão do Journal, pessoal, algum tema que seja relevante à carreira ou a desenvolvimento profissional. Em alguns casos a gente fala também sobre gestão de crise ou alguma polêmica envolvida. Para essa semana, eu trouxe uma notícia do Valor Econômico. Cresce a cobrança para que CEOs sejam influenciadores. Aqui o subtítulo. Há uma expectativa cada vez maior para que altos executivos publiquem nas redes sociais e não deleguem essa tarefa para terceiros. O que eu imagino, Guilherme Goraeb, que inclui as inteligências artificiais. Ou não, né? Mas eu queria saber da sua avaliação sobre a notícia. Enfim, comenta um pouco sobre a notícia e depois passa seus pontos para a gente poder complementar aqui, Yuri e eu. Vai lá, Gui. Vamos lá, Habib. Bom, então, pega papel e caneta aí, pessoal, porque se você quer virar CEO, você precisa entender de estratégia, entender de finanças, de marketing, de comunicação, do mercado, de gestão, precisa ser um líder inspirador e precisa postar no LinkedIn, tá? Esses são os requisitos para ser CEO. Peraí, Gui. Pode voltar, a lista está muito grande, eu não consegui anotar tudo, hein? Pois é, né? O nosso ouvinte consegue voltar e anotar todos os pontos. É basicamente fazer o GBP e ou o Strategy and Finance, né? Fazer o curso de Excel, quem sabe fazer umas mentorias por fora e postar no LinkedIn, né? É isso para ser CEO em 2024, tá? É isso que diz pelo menos a equipe do LinkedIn, né? De acordo com o diretor operacional do LinkedIn, o Dan Shapiro, costuma ser mais fácil construir confiança em torno de pessoas do que de marcas.
Portanto, os executivos, enquanto extensão da marca empresarial, vêm usando a plataforma como um modo de construir conexões e confiança com públicos com os quais se importam. De acordo com a empresa, houve um aumento de 35% na presença de profissionais C-level no LinkedIn nos Estados Unidos, além de um aumento de 23% nas publicações de CEOs no mundo. Ainda de acordo com o LinkedIn, depois de começar a publicar, os CEOs veem um aumento de 39% no seu número de seguidores. Né? Com cerca de 130 mil seguidores, alguns dos CEOs mais influentes incluem o Daniel Ek, do Spotify, e o John Gray, presidente da Blackstone. O Shapiro ainda reafirma, na minha leitura, o desejo de tiktokizar a rede. Né? Nas palavras dele, o vídeo é o formato de crescimento mais rápido na plataforma, com a sua inserção tendo aumentado 34% no último ano. Isso porque o vídeo oferece um nível diferente de conexão e está se tornando a linguagem da internet. Né? Segundo ele, os vídeos feitos por executivos estão entre os conteúdos que mais geram engajamento na plataforma, porque as pessoas querem conhecer aqueles que lideram as organizações que são importantes para elas. O fundador da agência de marketing Considered Content, o Jason Ball, disse que o algoritmo do LinkedIn mudou e passou a priorizar publicações que compartilhem conhecimentos e conselhos, especialmente de especialistas que estão escrevendo sobre o seu assunto principal para um público específico. E ele recomenda ainda evitar assuntos profundamente pessoais, como divórcios, doenças, burnout, férias, essas coisas que conectam a gente com a vida de verdade. Mantenha LinkedIn. Outro ponto interessante é 82% dos investidores esperam que os líderes empresariais tomem uma posição sobre os assuntos importantes. E de acordo com a pesquisa do FTI Consulting, 66%, ou seja, 2/3 dos líderes empresariais, não se sentem preparados para falar de forma confiante sobre questões sociais. De acordo com o relatório de 2022 da Brunswick, quando os candidatos pesquisam sobre uma empresa, depois de olhar o site da organização, eles vão para o perfil do CEO no LinkedIn. Esse é um ponto bem interessante. Lá em 2018, quando eu estava tocando a área de gente e gestão da ClickBuzz, ou seja, apesar de falar muito sobre finanças aqui, eu já fui RH, né? O meu principal desafio do ano era construir uma proposta de valor clara para os nossos funcionários. O conceito, para quem não está familiarizado, é o EVP, né? O Employee Value Proposition, a proposta de valor para os funcionários. E aqui é importante você ter clareza sobre o que você é, o que, no caso, né, a empresa é, e o que ela não é, o que ela representa e o que ela não representa, o que ela oferece para o funcionário e o que ela não oferece para o funcionário. E a partir disso, eu vou ter pessoas que afinizam, que simpatizam, que gostam das coisas que eu mostro que eu sou, e pessoas que não gostam. E isso é ótimo, né? Porque no processo seletivo, eu quero atrair pessoas que, de fato, simpatizam com o que a marca é, com o que a empresa é. Né? Que não cheguem lá tendo uma ideia diferente, né? Para eu só descobrir, pô, depois de 6 meses de contratar, descobrir que o cara não tem um fit cultural. Eu quero descobrir isso antes do processo seletivo, né? Que ele nem se cadastre para fazer esse processo seletivo, porque ele já entendeu que não é fit ali, né? No mundo ideal. Eu entendo aqui, quando a gente passa esse conceito para pessoa, para o executivo de empresa, né, que pode haver o receio de pisar em calos, né? Ao se manifestar nas redes sociais, você eventualmente ele não quer afastar, né, algum público potencial comprador da marca, né? No entanto, esse posicionamento em cima do muro pode em si acabar afastando os consumidores em benefício de marcas que se posicionem nos assuntos que são relevantes para os consumidores, né? Invariavelmente, alguns posicionamentos podem gerar repercussão negativa, né? Quando a gente fala de temas polêmicos, quando a gente fala de tabu. Mas tem muito tema social que não tem muita divergência, né? Será que alguém aqui ia se manifestar a favor da precarização dos serviços públicos? A favor do reajuste mais alto do plano de saúde? Bom, aí talvez tenha o pessoal do plano de saúde, mas né, o resto da população não. Em favor da pobreza, em favor. Então, sim, tem temas que você pode se manifestar que não tem muito risco, né? E se as empresas passarem a incorporar esse posicionamento frente a questões sociais no seu discurso e no discurso dos seus executivos, quanto tempo será que elas vão conseguir fazer isso só no discurso, né? Quanto tempo até elas começarem a, de fato, atuar em prol dessas bandeiras que elas estão levantando no discurso, né? Então, aqui eu vejo um viés positivo nesse movimento que a gente já comentou aqui em outros pontos, em outros journals,
que é o fato da gente cobrar um pouco mais posicionamento sobre questões sociais, porque isso tende, na minha visão, a puxar um pouco as ações, né? A incentivar as ações, porque elas não podem estar desconexas do discurso, né? Por fim, a matéria ainda traz um viés bem claro de defender que faz diferença que a rede seja tocada pelo executivo. Ele fala, 20 minutinhos ali por dia você faz, fica tranquilo, pô. E por que isso? Porque enquanto todo o conteúdo que está lá não vem de ChatGPT e afins, né, quem toca as redes sociais dos executivos de grandes empresas hoje, muitas vezes são as áreas de comunicação dessas empresas, quando não é uma agência de social media terceirizada. E se esse conteúdo for percebido como não autêntico, como acontece muito com conteúdo de AI, isso gera uma desconexão, gera perda de interesse. E uma rede social que tem um conteúdo que não é interessante, que não vai ter engajamento, é uma rede que vai morrer, né? Bom, então, apesar de eu olhar a matéria com quê de ceticismo, né, dado o evidente interesse do LinkedIn de fomentar o uso da própria plataforma, eu entendo o posicionamento deles. Marca pessoal hoje tem se tornado cada vez mais relevante, né? E não é à toa que existem agências de social media focadas em produzir conteúdo para executivo, focado em produzir conteúdo para rede social de executivo, gerenciar o Instagram, o LinkedIn em especial. A gente tem marcas aqui no Brasil que são gigantes e que são despessoalizadas, né? Natura, Renner, Itaú. Talvez você até conheça alguém que foi CEO da Natura, o fundador do Itaú, mas as marcas, né, a comunicação da marca, ela não vem atrelada com a pessoa, né? Porém, as marcas que são super relevantes, né, outras marcas que são super relevantes e que cresceram na última década, trazem as figuras dos seus fundadores como impulsionadores dessa audiência de marca. Isso aconteceu com o Nubank, que usou muito, né, se pautou muito nas suas comunicações da imagem do Davi Vélez, da Cristina Junqueira, que foram seus fundadores, foram CEOs, são fundadores, né, e não são mais CEOs do Brasil, pelo menos. E para citar aqui um concorrente, né, o G4 também cresceu muito com o Nardon, o Alfredo e o Thales Gomes se posicionando, seus três fundadores, né? Aí, colocando o meu chapéu de CFO, é importante a gente olhar também os eventuais riscos que esse movimento traz, né? Aqui, a imagem corporativa está atrelada à imagem pessoal do executivo, o que significa que quando a imagem pessoal do executivo sofre algum dano, porque ele se posiciona de maneira infeliz em redes sociais, isso vai repercutir negativamente para as marcas, como aconteceu recentemente com o próprio G4 Thales, que todo mundo que está aqui já deve ter visto lá, fez alguns comentários, mas que eu não quero entrar no detalhe, né? Então, enfim, presença em redes sociais entra no currículo do CEO. Será que vai ter matéria? Yuri, nas suas aulas de comunicação, vamos discutir agora como escrever um post no LinkedIn? Ô Gui, eu acho que eu antecipei um pouco isso, viu? Acredito que eu tenha antecipado, porque nas aulas de comunicação eu sempre digo que a rede social corporativa é o LinkedIn. Eu ainda acredito nisso. Ela tem sido mal utilizada por algumas pessoas, na minha opinião, mas ela é aberta, você pode postar o que você quiser. Aqui o LinkedIn está dando a dica de usar vídeos e dicas de mentoria, né? Eventual mentoria. Mas vamos lá. Gui, dando a minha opinião aqui sobre se usar ou não a rede, falar em nome da empresa, eu tenho a opinião que o CEO tem que falar em nome da empresa. A dificuldade dessas pessoas em fazer isso, na verdade, é uma insegurança na comunicação. Fica a dica aí para fazer o GBP. A gente tem processos em company, óbvio, tem empresas e escolas gigantes que ensinam as pessoas a falar em público. Não tenho medo da insegurança. Eu tive muito medo quando eu comecei aqui a gravar o BTC Journal, como que eu iria me posicionar, como eu vou avaliar determinadas empresas, criticar. Isso aqui está gravado, vai ficar talvez para a eternidade. Então, isso pode ser usado contra mim no futuro. Eu sei o risco que eu corro e eu tento lidar com ele da melhor maneira possível. Eu não vou simplesmente não fazer. Então, a minha opinião, dito isso, faça, se comunique bem, e não só o CEO. Todas as pessoas ali podem
se pronunciar, fazer os seus posts e, enfim, fazer aí o que entender que deva ser feito. O meu pedido às pessoas que estão em cargos altos de liderança, vamos selecionar aqui os CEOs, é que façam para inspirar pessoas. Tem muita gente que quer ocupar cargos de liderança maiores, em empresas grandes, e não sabem como chegar lá. No limite, você, se level de alguma empresa que compartilha o seu dia a dia, ajuda essas pessoas a se desenvolverem, ajuda essas pessoas a pensar como é, ou no limite, que elas saibam o que elas não querem. Tem gente que não quer ser líder. Tem gente que não quer chegar no cargo máximo da empresa. Talvez tendo acesso a eventuais problemas antes de encará-los, elimina, mitiga, reduz o risco aí de pessoas assumirem cargos e depois não darem conta, ou entenderem que, não é o que eu quero. Então, eu tive tutores, eu tive mentores que me ajudaram nesse processo até eu chegar no cargo que eu estou hoje. Um deles foi o Renato Aracaki, que é CEO aqui da BTC, me ajudou demais nesse processo. Eu tenho outras pessoas líderes que me lideraram durante a carreira e me ajudaram. E hoje eu sou a pessoa que abri as minhas redes sociais. Então, eu abri o Instagram, eu abri o meu LinkedIn, as pessoas podem lá ver todos os posts que eu faço, como é que eu encaro e equilibro a vida pessoal e profissional. O risco que eu corro, ou que todos nós corremos, é estar com a vida exposta o tempo todo e, e isso te ocupar um tempo, como você comentou, 20 minutos. Como que eu monetizo isso? Como que eu ajudo outras pessoas? Então, o meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas por meio da educação. Se ali, no meu Instagram, no meu LinkedIn, eu compartilho a educação que eu tive, seja ela profissional, seja ela corporativa, seja ela pessoal, eu vou ajudar alguém. E aqui, eu, óbvio, tenho retorno com isso. Tem pessoas que me procuram para consultoria, eu vendo alguns serviços, porque ali a pessoa entendeu que eu sou uma referência. Eu abri com este objetivo a minha rede e estou nesse foco. Eu não sei como é que vai ser no futuro, mas eu comecei. O risco disso é você falar algo fora de contexto ou pegarem um corte seu de alguma mensagem mais ampla e descaracterizar, mas aí eu vou lidar e vou fazer a gestão de crise que eu tanto ensino aqui, né? Se alguma crise vir, eu vou tentar gerir da melhor maneira possível, como eu comentei na notícia anterior aqui do McDonald's. Então, desafio para os CEOs, para as pessoas que lideram, eu apoio que as pessoas falem, humaniza a relação. Nós não somos robôs, somos seres humanos e nos relacionamos. Para mim, o ser humano foi feito para se relacionar. Hoje, o que nos ajuda a nos relacionarmos são as redes sociais. Isso, óbvio, não elimina a necessidade do contato físico, que eu adoro, o networking, os almoços, os cafés, os contatos presenciais. Mas a rede social amplia isso, potencializa, deixa de maneira exponencial a sua opinião, a sua vida e afins. Habib, para você, qual é a sua opinião perante este questionamento dessa notícia? Olha, Yuri, a minha opinião, primeiramente, é que LinkedDisney é o melhor apelido que eu vi para essa rede social. E obrigado, Gui, por essa contribuição magnífica nesse episódio. Passaria a utilizar esse verbete. Mas dando sequência, principalmente o que o Yuri comentou. É, a gente tem esse movimento de CEOs e outros executivos que passaram a criar conteúdo, principalmente no LinkedIn, mas também em outras redes sociais, como o próprio Yuri. E aqui tem um ponto, eu já falei isso pro Yuri, né? Uma das competências que eu admiro muito nele é a gestão de tempo, né? Dentre outras, mas a gestão de tempo é uma delas. E essa aqui é a que eu queria compartilhar em relação a esse ponto. O Gui comentou, né, daquele negócio de, pô, tem que ser autêntico, então a pessoa vai lá e posta ela mesma, e leva aí uns 20 minutinhos por dia. A análise que eu acredito que deve ser feita e que eu faço também, e eu já fiz essa análise para mim, é em relação ao custo de oportunidade, que é
o tempo que você está dedicando àquela atividade poderia ser empregado em outra coisa. Que outra coisa é essa e quanto vale essa outra coisa? Ao fazer essa análise para mim, eu descobri que criar conteúdo em redes sociais não é uma boa ideia para mim. Apesar de saber que isso ajudou a alavancar uma porrada de empresa, que tem empresas que se estruturaram com base em audiências dos fundadores, executivos em redes sociais, tem uma série de benefícios aqui. Para você se colocar como uma autoridade, para você criar uma audiência grande, volumosa. Tem um monte de benefício. Mas tem dois problemas que, para mim, foram impeditivos para essa ação. O primeiro é a gestão do tempo. Modéstia à parte, eu faço uma boa gestão do tempo, exceto quando se trata de redes sociais. O meu uso de redes sociais sempre foi bastante problemático, fazendo uma análise anterior, o que me fez, por exemplo, tirar todos os aplicativos de rede social do meu celular. Então, eu hoje só acesso redes sociais através do computador. Isso fez eu reduzir bastante o meu uso e deixar ele muito mais consciente. Esse é um aspecto. Então, a dificuldade de lidar com isso, se eu criasse conteúdo, eu ia ter que voltar aos aplicativos de rede social no meu celular e passar mais tempo lá. Provavelmente muito mais tempo do que uma pessoa como Yuri, mais organizada nas redes sociais, passa para poder compartilhar os seus conteúdos. Então, essa é uma dificuldade pessoal. Isso tem que ser avaliado como custo de oportunidade, né? Porque vai aumentar o seu tempo. Então, eu não ficaria 20 minutinhos, eu ficaria muito mais do que isso, pensando no que eu postaria, repostando e vendo outros conteúdos que aparecem para mim e assim por diante. O segundo ponto é em relação à análise do que poderia ser feito no lugar. Então, a rede social é a melhor atividade para ser feita de qualquer maneira ou sob qualquer visão? É claro que não, né? Ela pode ser a melhor atividade em algumas circunstâncias e para algumas pessoas pode ser sim. Para outras, talvez seja um almoço, talvez seja um café da manhã com algum possível cliente, talvez seja ficar mais tempo com o time, talvez seja ficar mais tempo com a família, enfim, independente do que seja, né? A gente tem que ponderar o que pode ser feito no lugar e qual que é o benefício que isso nos traz. Então, a discussão que eu quero colocar aqui é que não é uma obviedade estar presente nas redes sociais. Como o Gui mesmo ponderou, tem várias empresas muito consolidadas, muito grandes e que seguem crescendo, que não têm a exposição pessoal dos seus executivos. A maioria não vou ter esse dado, mas muitas empresas recentes utilizam isso, essa estratégia utilizam. É necessário? Eu não acho que é necessário. Pode ajudar? Pode ajudar muito. Mas necessário, eu não acredito que seja. Que eu ainda assim vejo empresas que não usam desse artifício para crescer. Uma série de startups que fizeram o seu IPO e a gente avaliou aqui tem executivos que são mais low profile, tá? Não necessariamente todo mundo como o fundador do WeWork, né? A gente teve empresas bem consolidadas que não tiveram esse movimento de personalização da marca, né? De trazer uma pessoa para representar aquela marca pela facilidade de conexão, que é algo que acontece. Então, esse é um benefício que deve ser ponderado. Então, a discussão que eu quero fazer aqui para a gente encaminhar para o final é justamente primeiro, pegar os pontos de vocês, do Gui em relação ao tipo de conteúdo que é colocado e a importância de você se posicionar e trazer causas sociais. O Yuri, principalmente falando da organização desse tipo de conteúdo, como é feito, como é ponderado. E eu queria trazer justamente essa ideia do custo de oportunidade, tá? Entendendo que isso pode ajudar, mas que não é necessário, né? Mas pode sim ajudar bastante. Isso que eu queria compartilhar em relação a essa discussão, pessoal. E eu vou passar a bola pro Yuri agora, né? Se ele tiver mais algum ponto para complementar, manda bala, se não, manda um abraço para a galera que nos ouve aqui. Beleza, então é um prazer tê-los até aqui nesse podcast. Espero que a gente tenha contribuído aí para a evolução da sua carreira. Nos siga nas redes sociais para quem está presente nela mais assiduamente, né, Habib? Eu abri elas aí para poder compartilhar. Yuri.Salomone no Instagram, Yuri Salomone no LinkedIn. E galera, boa sorte aí nas gestões de crises, porque com certeza você deve estar passando por alguma delas, e se não está, em breve terá de lidar com isso. Então já começa a estudar e a praticar
os ensinamentos que a gente compartilhou aqui. Um abraço e até mais. Muito obrigado, Yuri, e obrigado, Gui, também. Se tiver algum ponto para complementar, fica à vontade e pode mandar sua despedida para o pessoal também. Boa. Foi engraçado aqui que eu tava na última notícia, né? Quando a gente, abrindo um pouco do back-office aqui, do behind the scenes, para quem tá ouvindo a gente, né? A gente antes faz uma leitura, né? E muitas vezes, quando a gente grava, a leitura não é igual. E o meu comentário do LinkedIn, eu só adicionei no ao vivo aqui, no gravando, e foi muito curioso ver a câmera de vocês, todo mundo dando risada, né? Que, eu não sei se já tinha ouvido esse termo antes, mas é um termo que na minha rede ali, algumas pessoas que eu sigo, a gente já usa há algum tempo, né? E aí, enfim, para não querer contrariar ali a recomendação, né? Eu concordo com o que a pessoa falou de eventualmente não expor coisas muito pessoais, né? Mas expor algumas coisas, eu acho que faz parte de mostrar assim um pouco quem você é, né? Eu mesmo esses dias postei sobre o Aikido, né? Algo que eu estou fazendo, que eu estou treinando e reflexões para a vida que aquilo me gera. E, enfim, acho que pode ser interessante mostrar, a gente se mostrar um pouco mais humano ali também, né? Ainda que eu não precise falar que estou fazendo tratamento, preciso falar coisas muito delicadas, né? E, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Gostaria de ver comentários de vocês aí no YouTube, no Spotify. A gente falou do Daniel Ek mais cedo, sobre o que vocês acharam. E nos vemos no próximo. Até! Muito obrigado, Gui, obrigado, Yuri, obrigado você que nos acompanha até agora. E como o Yuri pediu também, deixa seu comentário colocando alguma contribuição para essa discussão que a gente teve ou alguma sugestão para próximos episódios. E a gente tem encontro marcado na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.